Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre se é possível você economizar tempo treinando e mesmo assim você ter bons resultados, comparando aí treino tradicional, faz o mesmo exercício, descansa, continua fazendo até completar as séries, ou um modelo de treino utilizando uma variação da técnica superset ou super série, onde você faz 2 exercícios na sequência e aí sim você faz o seu período de descanso. Mas antes da gente se aprofundar nesse assunto, eu já vou pedir que você deixe o seu like, curta esse vídeo, clica aí no joinha. É importante também que você se inscreva aqui no canal para ajudar a gente a crescer. E é claro, compartilhe o vídeo, deixa seu comentário com qualquer dúvida que apareça sobre esse vídeo, ou elogios, críticas, sugestões para conteúdos futuros. Comenta aí que já contribui pra caramba, né? Então, para a gente abordar esse tema, tem aí o artigo de referência, que é esse que está aparecendo aí na tela para vocês. Lembrando que quem quiser ler qualquer texto que eu publico aqui, que a gente comenta nas aulas, ele sempre está citado aqui na descrição do vídeo. Clicando lá, você pode conferir a referência completa, consultar, ver mais detalhes, né, sobre o texto, porque no vídeo é claro que eu ressalto aqui os principais pontos que você pode aplicar no seu treino, mas né, não dá para a gente comentar todos os detalhes, né, do artigo. Então, se você quiser conferir a fonte na íntegra, sempre todas as referências que eu cito aqui no canal, que a gente comenta nas aulas, só clicar na descrição que lá você consegue obter o caminho para acessar o texto na íntegra. Bom, então já que o assunto é superset, vamos falar um pouco mais sobre essa técnica, né? Então, muitos vão conhecer, né, a superset, até como eu gosto de usar, né, na prática, né, foi como eu aprendi. Geralmente você tem a biset, que são 2 exercícios em sequência, a triset, que são 3 exercícios em sequência, e pelo menos eu utilizava, né, e utilizo mais esse nome de super série quando você faz 4 exercícios ou mais, né, em sequência. Bom, é mais questão de nomenclatura, né? Tem também quem define a super série como 2 ou mais exercícios em sequência, como é o caso aqui desse texto, desse artigo de referência que eu estou utilizando com vocês. Nomenclaturas à parte, hoje a gente vai usar aqui a superset ou super série, né, com essa conceituação. 2 ou mais exercícios em sequência. Aí englobaria, logicamente, a biset, a triset, enfim. Bom, o mais importante que se a gente pensar, vamos focar pelo menos nesse modelo estilo biset, que é o que a gente vai usar hoje, né? A gente pode fazer essa combinação de exercícios, principalmente aqui, utilizando algumas variações de acordo com o objetivo do dia. Por exemplo, se a gente usa um exercício isolado e depois um multiarticular, a gente está fazendo uma super série no modelo de pré-exaustão. Um bom exemplo seria você fazer um exercício isolado para o quadríceps, como uma extensora, e na sequência fazer um multiarticular, como um leg press, que também envolve ali a ajuda do glúteo. Ou seja, você já deu uma cansada no quadríceps, que é o teu alvo do dia, e depois você usa um exercício que também tem uma ajuda mais direta de outros grupos musculares para continuar estimulando o alvo do dia, que no caso seria o quadríceps. A gente pode, pegando esse mesmo exemplo, fazer justamente o oposto, uma pós-exaustão. Eu posso fazer esse leg press ou esse agachamento primeiro, depois a extensora, para, se eu quiser priorizar ali um movimento básico, multiarticular, trabalhar com mais carga nele, e depois, se eu quero dar uma cansada ali no quadríceps, eu pego o que sobrou desse agachamento, desse leg press, e já faço com a sequência ali na extensora para cansar um pouco mais o meu quadríceps. Eu também posso fazer uma superset no modelo agonista-antagonista, onde eu pegaria o mesmo padrão de movimento,
Vamos pensar aqui, por exemplo, no desenvolvimento e no puxador frente, né? Se você for ver, eles são basicamente o mesmo padrão de movimento. É claro que no puxador eu vou ter uma movimentação maior da região da escápula, quando comparado no exercício do desenvolvimento, mas se a gente pensar em ombro e cotovelo, basicamente é o mesmo movimento. Só que no desenvolvimento, a força que eu faço na fase concêntrica, na fase positiva, é para empurrar para cima, e no puxador, a força que eu faço na fase concêntrica ou positiva é para puxar para baixo. Logo, eu tenho um mesmo movimento ou um padrão muito semelhante, porém, eu mudo essa questão da aplicação de força nas fases concêntrica e excêntrica entre os exercícios. Então, o uso no primeiro exercício, né, essa questão do agonista, que são os músculos primários, e o antagonista do primeiro exercício, né, os grupos musculares opostos do primeiro exercício, eles vão ser os atores principais no exercício seguinte. Esse tipo de configuração de série, tem algumas pesquisas que diz que se você trabalha um grupamento muscular agonista primeiro e depois, na sequência, já faz um exercício que enfatiza os antagonistas daquele primeiro exercício, você tem uma ativação extra nesse grupo muscular, que foi antagonista no primeiro exercício e vira agonista no segundo, e em tese você teria um rendimento um pouco maior. É um estilo, uma forma de se fazer treino, e também entra um pouco nesse contexto de você economizar tempo, já que ao invés de você fazer um tempo de descanso para cada série que você executa de um exercício, você faz esse mesmo tempo de descanso para cada série que você executa, mas agora de 2 exercícios. Você somando isso no tempo total do treino, vai dar menos tempo, né? Claro, em treinos com o mesmo número de exercícios e o mesmo número de séries, se você fazer nessa configuração de supersérie, quando comparado ao treino tradicional. Outra forma de você fazer supersérie é você fazer 2 exercícios juntos, né, com um tempo só de descanso, porém de grupos musculares distintos, tipo você fazer, vamos lá, um supino e um agachamento, né? São provavelmente esses exercícios praticamente não vão exercer nenhuma concorrência sobre o outro, você não vai, o peitoral que você cansou no supino não vai te atrapalhar no agachamento, porém você pode unir esses 2 exercícios também com o objetivo de economizar tempo de treino, né? Assim como eu citei na questão do agonista e antagonista. Bom, vamos agora conhecer melhor como foram as características, né, desse estudo, que comparou justamente essa questão de um treino superset e de um treino tradicional, né? Faz um exercício e descansa, ou faz 2 exercícios e descansa. Comparou esses 2 tipos de treino para ver se o fato de você fazer esses 2 exercícios, se afetou alguma coisa positiva ou negativamente nos resultados, né, medidas de força, medidas de ganho de massa muscular, e quanto tempo, né, no final das contas, foi economizado você utilizando essa técnica no modelo super série, né? Então aqui a gente tem os participantes do estudo. Então a gente tem aí uma galera de adultos jovens, né, 18 a 40 anos, galera ali, né, saudável, sem lesão, percentual de gordura médio na casa de 22%. Lembrando que a gente tem aqui, né, homens e mulheres nessa amostra, né, então esse resultado já engloba os 2 sexos, né, nessas médias. A gente tem uma galera que já tinha uma certa experiência de treino, né, pelo menos aí em média uns 3 anos de experiência, treinando aí pelo menos 3 vezes por semana, então já era uma experiência considerável. Era uma galera que não estava consumindo anabolizantes, né, que a gente sabe que ajuda bastante no ganho de massa e de força muscular, né? Pelo menos esse consumo não foi relatado nem no ano anterior e nem durante o ano que foi executado esse estudo. A galera também não estava usando creatina, que a gente também sabe que dá uma ajudadinha ali na questão da massa e da força muscular. E ao todo foram pesquisados 43 pessoas, 34 homens e 9 mulheres. Vamos ver aqui como é que foi o protocolo de treino, né? Então essa galera, essas 43 pessoas aí que participaram do estudo, foram divididos ali, né,
de forma equivalente entre grupo tradicional, ou seja, faz um exercício, descansa e vai repetindo até completar todas as séries, e o grupo Superset que fez esse modelo. Faz 2 exercícios para o mesmo tempo de descanso. Então foram utilizados ao todo 6 exercícios, 4 de superior e 2 de inferior. Já vou mostrar para vocês quais foram os exercícios e como foi organizada essa questão, né, no grupo da Superset. Esse treino durou ao todo 8 semanas, né, que é mais ou menos 2 meses. Então tivemos 2 treinos por semana, né, utilizando esse protocolo, e pelo menos 48 horas de intervalo entre um treino e outro. A questão do volume, né, a quantidade de esforço que foi feito aí nesse treino. Foram feitas 4 séries, ajustando a carga máxima para 8 a 12 repetições, ou seja, se você chegasse na 12 conseguindo fazer mais repetições, na próxima série você ia levantar um pouco mais de peso, e se você não chegasse nem a 8 repetições completas, tinha ali uma redução, né, de carga, para você fazer pelo menos dentro dessa janela, respeitando o mínimo e o máximo dessa meta de repetições. Descanso entre séries. Você tinha ali de 2 minutos para ambos os grupos, lembrando que a única diferença é que o grupo tradicional fazia um exercício de cada vez até completar todas as séries, descansando 2 minutos entre as séries nesse modelo, e o grupo Superset fazia 2 exercícios, né, um em sequência do outro, e para depois fazer esse tempo mesmo aí de 2 minutos de descanso. Tinha cadência ali, o ritmo, né? Então você tem a fase negativa, a fase excêntrica, a fase de alongamento muscular, onde a gente controla a carga com 2 segundos, um pouquinho mais lenta, e a positiva, a concêntrica, fase de encurtamento muscular, onde a gente vence a carga apenas 1 segundo, um pouquinho mais rápido. Então foram feitas aí diversas avaliações, né? Medidas de hipertrofia, medidas de ganho de massa, né, de espessura muscular, nos grupos de membros superiores e inferiores, né, envolvidos nos exercícios que foram pesquisados. Também foram feitas diversas medidas de força, né, principalmente no supino e na cadeira extensora, que eram exercícios envolvidos aí no estudo. Também uma medida de salto vertical, que expressa legal essa condição de potência, de geração de força rápida, mais relacionada a membros inferiores. Também teve medidas de antropometria, né, principalmente para ajudar a determinar essa questão, né, do percentual de gordura. Também se foi medido o tempo total de treino para ver o quanto que a Superset gerou de economia nesse tempo de treino. A questão do volume load, que é aquela continha que a gente já viu em vários vídeos aqui no nosso canal, que pega o número de exercícios que você fez, multiplica pelo número de séries, pelo número de repetições e, por fim, pela quantidade de carga que você fez em cada um desses exercícios, que dá uma noção geral da tonelagem do treino, da quantidade de esforço que a gente realizou. Também teve a questão da percepção de esforço, que é o quanto a pessoa julgou que aquele treino foi difícil, foi cansativo para ela, e também um recordatório alimentar, né? Até porque a intenção era que essas pessoas mantivessem os hábitos alimentares tradicionais, que a gente sabe que a questão da alimentação, consumo de proteína, carboidrato, água, que isso influencia, né, nos ganhos de massa muscular e força também. Então a intenção era que eles mantivessem ali os hábitos alimentares padrão dele, para que, se tivesse que ter alguma diferença, fosse do protocolo de treino e não por mudanças alimentares. Então aí nessa tabela a gente tem as explicações de como foram feitas essa questão da série tradicional e da super série. Então aqui, ó, na primeira linha dessa tabela, então tem as séries tradicionais, ó. Fez uma série de puxador, descansou 2 minutos, faz a segunda série e assim por diante até completar as 4 séries. No modelo da super série, e foi usado um modelo mais semelhante ao agonista-antagonista, que foi o que a gente explicou antes, foi o que foi utilizado nesse estudo, então foi nessa sequência aqui, ó, puxador e supino, aí sim descansa os 2 minutos. Puxador e supino de novo, repete esse processo até completar as 4 séries, né? Então, quais foram os exercícios utilizados aqui nesse estudo? Então foi, considerando esse modelo aí de superset agonista-antagonista,
A gente tem puxador costas com supino, foi uma duplinha. Cadeira flexora com extensora, ou seja, posterior e anterior de coxa, outra duplinha. Rosca direta com halteres e tríceps pulley, bíceps e tríceps, terceira e última dupla. Lembrando que o grupo tradicional fez os mesmos exercícios, só que um de cada vez. Essa que foi a diferença, né? Então, se a gente considerar os exercícios feitos, esses foram pontos onde mediram-se, né, a espessura muscular justamente para ver se teve ganho ou não. Então, na região ali do cotovelo, região do braço, mediu flexor e extensor de cotovelo, basicamente é o bíceps, né, na parte anterior, na parte da frente do braço. É lógico que a gente tem o radial e o braquiorradial também como flexor de cotovelo, mas principalmente o bíceps aqui foi alvo de medição. E aqui a gente tem o tríceps na parte posterior do braço, na parte de trás. Tem o ancônio ali também pequenininho como extensor do cotovelo, mas principalmente o tríceps. Então, na parte de superiores, esses foram os músculos medidos para saber se cresceu ou não depois do treino e para comparar entre os dois grupos. Se a gente for ver aqui a coxa, a gente teve mais pontos de medição, né? Então, na parte da frente da coxa, ele fez uma divisão aqui, ó, de coxa ali na anterior, no quadríceps. Fez uma medida num ponto médio e num ponto lateral, sendo que o ponto médio pega um pouco de reto femoral e vasto intermédio, o ponto lateral, o vasto lateral e também um pouquinho do vasto intermédio. Nesses dois locais, médio e lateral, foram medidas em 3 pontos diferentes. Mais próximo do quadril, mais ali para o meio, mais próximo do joelho. Na parte posterior da coxa, foi medida em 2 pontos diferentes, né? Médio e lateral também, pega ali principalmente o bíceps femoral nesses pontos, e para cada um desses pontos, médio e lateral, foram medidos 2 pontos diferentes também, mais próximo do quadril e mais próximo do joelho. Então aí está a imagem, né, do quadríceps, da parte da frente da coxa. Quadríceps é um grupo muscular que tem 4 músculos e são esses 4 que estão aí na tela. A gente tem reto femoral, vasto lateral, vasto medial e por baixo deles ali a gente tem o vasto intermédio. No posterior de coxa a gente tem os isquiotibiais, que já são 3 músculos que formam esse grupo muscular que justamente está na parte de trás da coxa para fazer principalmente a flexão do joelho, né, quando dobra a perna. Então a gente tem o semitendíneo ou semitendinoso, semimembranáceo ou semimembranoso e o bíceps femoral, que é diria, o principal músculo desse grupo aí. A gente teve também diversas medidas de força. Se a gente pegar aqui as medidas de força máxima, a gente teve uma medida de força máxima dinâmica, ou seja, em movimento, com o exercício supino reto no Smith, que inclusive foi utilizado no estudo, né, no treino. Então, esse seria o supino reto na barra guiada no Smith. E de força máxima isométrica teve uma medida na extensora, mas não exatamente a mesma extensora do treino, mas uma extensora isocinética, que é essa máquina aí guiada, né, por computador, que está aí na tela. Então, nessa medida isométrica, ou seja, você faz força, mas não tem movimento na articulação, a máquina ali trava um determinado ponto, né, de angulação, você aplica a força contra aquele ponto, ela não vai deixar você mexer, porém, ela vai medir o quanto de força você vai estar aplicando, né, por 5 segundos. Então, o pico de torque, o pico de produção ali de força vai ser medido e esse vai ser o seu melhor resultado como força isométrica da região do quadríceps, daquela musculatura que a gente acabou de ver, que estica, que estende o joelho. Potência muscular foi um teste de salto vertical, né? Então você usa aí a ajuda da movimentação dos braços, né? Faz o agachamento e salta. Então é medida a altura do salto. Quanto maior a altura, melhor o desempenho, né? Lembrando que não foi treinado o salto propriamente dito, mas foi avaliado essa altura do salto com uma medida de potência de membros inferiores. E a gente também teve medidas de forças de resistência, né? Então, no mesmo exercício no supino reto no Smith, pegou 50% daquela carga máxima que foi avaliada e pediu para se fazer ali as repetições máximas, para ver o quanto você conseguia fazer de repetições com 50% da carga. Então, uma medida de resistência muscular. E na extensora, essa medida ela foi feita com 60% mais do peso corporal.
Como o teste dinâmico não foi feito o máximo ali na extensora, né, mas sim um isométrico no isocinético, aqui repetições máximas com 60% do peso corporal na extensora. Aí sim, foi a extensora tradicional da academia. Então, por exemplo, essa menina aí, pesava ela, pegava 60% do peso dela, jogava ali na máquina. Quanto mais você conseguir fazer, aí melhor, né? Mais resistência no quadríceps, era a sua medida. Lembrando que todos esses testes, tanto a parte de espessura muscular, como esses testes de força, eles eram feitos antes de começar o treino e depois das 8 semanas, justamente para fazer essa comparação. Então, vamos ver essa comparação aí, né, que é o que mais interessa. E de cara a gente já tem esse gráfico com um bocado de linha aí, né? Então, antes da gente explicar essas linhas, vamos entender o gráfico. Então a gente aqui, ó, cada linha a gente tem uma dessas medidas, né? Aqui a gente vê que tem uma linha preta na vertical. Essa linha preta na vertical significa o zero, ou seja, nem melhora e nem piora, né? Então, todos os resultados que estão à esquerda da linha quer dizer que o índice diminuiu, né? Na comparação pré e pós período de treino, ou seja, o índice pós foi menor do que o registrado no pré, e todos os resultados à direita quer dizer que teve aumento, teve ganho, teve aumento no valor médio no índice pré comparado com o aumento pós-treino, né? Se a gente pensar em índices de massa muscular e força, é interessante que cresça, então o aumento significa uma melhora, e índices, por exemplo, como percentual de gordura, geralmente a gente quer abaixar, então a diminuição significa uma melhora. A gente tem também as cores, né? Então, a cor, essa mais rosadinha, significa o grupo que treinou a superset, e essa cor aqui mais azulada ou esverdeada, né, como vocês preferirem, significa ali o grupo tradicional. Então, se a gente for no primeiro destaque aí no retângulo vermelho, a gente tem as medidas de bíceps e tríceps. Então, a gente pode ver que para os dois grupos aumentou. Tanto bíceps como tríceps teve ali um ganho de massa muscular. Se a gente vê ali, tanto o gráfico verde como o rosinha ali da B7 está praticamente sobreposto, então resultados numa magnitude muito semelhante. Não dá para falar que um foi superior ao outro, os dois foram efetivos. Essas medidas aqui, ó, do PMT e do PLT, que está no destaque agora no verde, são as medidas de posterior de coxa. A gente vê também que todos os pontos teve um aumento, né? Então, tanto tradicional como o superset teve uma magnitude aí boa de resposta, né? Então gerou ganho de massa no posterior de coxa. Aqui a gente vê que em alguns pontos até parece que a superset se sobressai, né? Teria um resultado melhor do que o tradicional. Porém, todos esses estudos, para quem já acompanha o canal há mais tempo, está acostumado já com esse tipo de explicação, eles fazem uma comparação com análises estatísticas para ver se realmente essa média, essa diferença que a gente vê aqui no visual, se ela foi relevante, significativa do ponto de vista estatístico. E por esse tipo de análise, nesses pontos, apesar da gente ver essa diferença no gráfico, não dá para cravar que esse modelo de superset foi superior aqui no posterior de coxa, né? Pode ser que em mais tempo de estudo ou numa amostra diferente dê resultado, mas nesse cenário a gente não pode afirmar. A gente pode afirmar que os dois foram efetivos para gerar ganho de massa muscular em 8 semanas no posterior de coxa. Essas medidas aqui, ó, tanto do AMT, né, 70, 50 e 30, que representam os 3 pontos diferentes, como as medidas do ALT, são as medidas de ganho de massa na parte anterior, na parte da frente de coxa. Aqui a gente vê que, principalmente na parte média da frente da coxa, né, na parte mais ali medial, se você pegar o músculo, né, bem no meio dele, teve um ganho de massa muscular, também em magnitude semelhante, assim como eu expliquei nos demais. Na parte lateral do anterior de coxa, teve também, já menos, né, a gente vê que até alguns dados cruzou ali a esquerda, que seria uma diminuição, né? Apesar da média estar mais à direita, que indica aumento, que no geral indica aumento, né? Mas também não dá para
pôr uma superioridade para nenhum dos dois grupos. Então, tanto a superset como a tradicional geraram resultados positivos, sendo que esses resultados positivos foram mais na parte medial, na parte média da frente da coxa, do que na parte lateral. Aqui, por fim, a gente tem esse destaque amarelo, né? Se a gente pegar aqui, ó, não foca no LT30, mas foca aqui no FFM e no BF, então no FFM a gente tem a massa livre de gordura, né, que representa em boa parte a massa muscular que a gente ganha. Agora, não pensando em pontos específicos, mas como um todo. E o BF, que é o percentual de gordura. Então, a gente vê um aumento da massa muscular, de forma geral, da massa livre de gordura, numa magnitude praticamente igual visualmente aqui para os dois treinos, e uma ligeira redução do percentual de gordura, né? Se a gente olhar só no visual, a superset até tem um favorecimento, mas na análise estatística as duas reduções de percentual de gordura foram equivalentes. Então, de forma geral, pensando em massa muscular, os dois treinos produziram resultados equivalentes em todos os pontos e também avaliando o corpo de forma geral, e também os dois treinos foram efetivos para ter alguma redução ali de percentual de gordura, na questão ali, na comparação entre os grupos, também equivalente. Lembrando que não teve nenhum controle alimentar, não teve dieta, então era a alimentação que a galera já fazia mesmo, e mesmo sem um controle de dieta, já teve ali alguma redução do percentual de gordura e algum ganho de massa muscular, o que por si só já é um resultado interessante. Seguindo o mesmo modelo de gráfico, porém agora com os resultados de força, aqui a gente já vê as medidas ainda mais equivalentes, né? Os dois grupos praticamente você vê ali os resultados bem iguais, né? Então aqui, ó, essa primeira linha aqui do leg est, né, endurance, que é a medida de resistência na cadeira extensora, os dois, né, ganharam aqui aqui a gente vê, né, a diferença pequena, média e grande, né? Então tiveram um ganho bem interessante de força de resistência, né, de rendimento na cadeira extensora, igualzinho entre os dois grupos. Resistência no supino, um ganho bem interessante também, igualzinho entre os dois grupos, né, tradicional e super série. Ganho de força máxima no supino, uma magnitude um pouco menor do que aqui na questão da resistência, mas também positiva, depois das 8 semanas. Os dois grupos ficaram mais fortes no supino, também ficaram um pouco mais fortes aqui na parte do salto vertical, já numa magnitude menor, já que não foi feito nenhum exercício de salto, né, diretamente. E a gente sabe que o treino ele é muito específico, ou seja, a gente melhora naquilo que a gente treina como característica principal. Então, já que não foi treinado o salto, não melhorou tanto assim, né? Mas como foi treinada a força da perna, e a força da perna é um dos componentes do salto, você teve ali sim alguma melhora, porém não na mesma magnitude do que foi treinado de forma direta. O mesmo a gente vê ali no isometric, que é a força isométrica, né, na extensora, né? Então, dá para falar aqui que o gráfico está mais até na piora do que na melhora, cruzando muito zero, então nem dá para afirmar que eles melhoraram a força. Lembrando que a força que foi treinada foi de forma dinâmica, em movimento, por isso que deu esse resultado tão legal aqui na resistência, porém na isometria, algo que não foi treinado de fato, dá para falar que basicamente eles mantiveram a mesma força ou até tiveram ali um pouco de decréscimo nos resultados desse teste. Também magnitude igual na comparação entre os dois grupos, não dá para afirmar que nenhum foi melhor e nenhum foi pior do que o outro. Bom, outros resultados interessantes aqui. Tem a questão do volume load, aquela questão do exercícios multiplicado pelas séries, pelas repetições e pela carga. A tonelagem total, a carga total movimentada no treino. Comparação dos grupos também equivalente, né? Nenhum levantou mais carga que o outro. Agora aqui, olha que interessante, tempo total de treino. Ele foi menor de forma significativa no grupo que fez a superset. Então, em média, o grupo da superset, cada treino durou 44 minutos e o grupo do treino tradicional, com os mesmos exercícios, só que fazendo um de cada vez, demorou 69 minutos. Né? Então, 44 minutos contra 1h09. Então, já é uma diferença considerável. Né? Às vezes, com esse tempo aí, você já chegou em casa, já tomou banho na academia e já está saindo. Então, se o teu problema é tempo, considere a superset como uma forma aí de você driblar essa dificuldade.
Percepção de esforço, equivalente também. Ao longo das 8 semanas, a média ali foi de 8 pontos. Por curiosidade, essa é a escala, né? De 0 a 10, onde a gente tem 0 extremamente fácil, ou seja, aquela série não representou qualquer dificuldade, e a gente tem o 10, que seria a série mais difícil que você já fez na sua vida. Então, tanto o treino tradicional como o Superset, que fez 2 exercícios consecutivos, os dois deram aqui um esforço médio de 8, ou seja, bem próximo do máximo. Lembrando que as séries foram até a falha, então é normal que essa percepção de esforço ela seja alta mesmo, né? Que é um treino difícil. Bom, aplicações práticas com os resultados aqui que a gente viu. Então, se a gente pensar em ganho de massa, em força, em composição corporal, as duas condições de treino, tradicional e superset, promoveram resultados positivos e semelhantes, né? Então, tudo que a gente viu aí não dá para afirmar que um treino foi melhor que o outro, mas dá para afirmar que os dois treinos foram sim efetivos para trazer resultados positivos, tanto para força como para ganho de massa muscular e também na questão da composição corporal como um todo. E aí, o principal resultado aqui, né? Então, se a gente sabe que os dois grupos de treino promoveram resultados positivos, que esses resultados são equivalentes entre si, pelo menos nesse modelo de 8 semanas, para uma amostra já com um tempo de experiência relevante, não dá para afirmar que um foi superior ao outro, mas dá para afirmar que a Superset gasta menos tempo, 36% mais curto em relação ao tradicional. Então foi um treino mais denso. Qual que seria esse conceito de densidade no treino? A quantidade de esforço que você faz sobre o tempo que você está treinando. Então, se você teve um mesmo volume load equivalente, uma mesma percepção de esforço equivalente também, porém um treino foi mais curto que o outro, você teve um treino mais denso. Você fez uma quantidade de esforço alta em menos tempo, né? Então, o que é interessante também, você não prejudica o seu rendimento no treino e você torna ele mais curto quando comparado a um treino tradicional. E qual seria a minha sugestão para você aplicar, né? Se você está com um dia corrido, está com um tempo apertado, você pode usar sim a super série como uma das opções, né, para você gastar menos tempo, lembrando que também tem outras, né? Você pode mexer em questão de descanso, em questão até do tipo de máquina que você vai usar, o peso que às vezes não está disponível ali para você usar se você for no horário de pico, né? Então você pode fazer substituições que vão te gastar menos tempo na academia, mas você pode saber que esse tipo de substituição, né, da tradicional pela Superset provavelmente não vai afetar os seus ganhos, vai trazer ganhos equivalentes e você vai explorando variações de acordo com o dia. Está mais corrido, você pode usar a Superset, está mais tranquilo, se você não estiver preocupado com o tempo, pode treinar tradicional mesmo, que provavelmente os seus resultados não serão afetados. Beleza? Então, você já sabia desse resultado? Você já testou Superset no seu treino? Você prefere tradicional? Prefere Superset? Comenta aí, deixa a sua opinião. Lembra também de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Então a gente se vê na próxima semana, né? Agora às quintas, às 20 horas. Esse vídeo já sai, né? Hoje nesse horário. E desejo para todos bons treinos, bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo.